continuar, eu dei uma parada no outro vídeo para ele não ficar muito extenso. Aqui nós vamos para a página 64. Eu vou estar lendo para vocês, vocês vão acompanhar a leitura. Depois dessa leitura, nós vamos estar respondendo as perguntas. Números mais números, riqueza e diversidade. Há riquezas do Brasil estampadas na cultura e nas diferenças de modos de vida das pessoas que aqui moram. Um dos povos que contribui com essa diversidade e riqueza no país são os indígenas. Uma de suas características é a valorização, o cuidado e a preservação das riquezas naturais. Você sabe quantos indígenas há no Brasil? A população nativa do Brasil, com mais de 240 povos indígenas, somam, segundo o censo do IBGE em 2010, feito em 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país. Aqui vocês estão vendo a foto de uma criança indígena segurando um tucano. Muito legal. Essa criança é da tribo Yanomami. Criança Yanomami com tucano de estimação. Aldeia de Ishima, em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Como eu estava falando, desculpa, no Amazonas. Deu uma cortada. Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. Essa foto foi tirada em 2011. Então, vocês veem que um tucano, um animal de estimação, somente só para os índios mesmo que isso seria possível, né? Isso é muito legal. Que eles se preocupam muito com a preservação da natureza e se preocupam muito com a preservação da espécie deles, dos animais, de tudo. Isso é muito bom. Agora nós vamos para as perguntas. Aqui embaixo, ainda na página 64, nós vamos para a atividade 1. Há em torno de quantos indígenas no Brasil? Ó, é só vocês verem lá no texto de novo, que lá tá falando um total de indígenas no Brasil, não é para vocês pegarem, eu quero, um tanto no que mora em São Paulo, outro tanto que mora não sei na onde, outro tanto que mora não sei na onde, não. É para colocar o total geral de índios que está escrito no texto que existem no Brasil. Atividade 2. Escreva esse número por extenso. O número que vocês encontraram lá na atividade 1, lá em cima. Esse número que vocês colocaram lá, vocês vão escrever ali embaixo por extenso. Qual é o antecessor deste número? Lembra que nós vimos em sala de aula? Sucessor e antecessor? Antecessor, o nome já diz que vem antes. O número que vocês encontraram lá na atividade 1 é o número que vocês vão colocar aqui, ó, o número que vem antes dele. E o sucessor? O número que vem depois. Antecessor que vem antes desse número que nós encontramos aqui na atividade 1. E o sucessor é o que vem depois deste número que vocês marcaram aqui embaixo, tá bom? Só um minutinho, gente. Página 65, lembrando que nós vamos até a página 71. Página 65, atividade 2. Ó, eu já deixei esse primeiro aqui, ó, sem cobrir a resposta, já para usar como exemplo. Escreva o significado de cada um desses 3 números no contexto que aparecem. Então, ó, esses números aqui, eles apareceram lá no texto falando sobre os índios. O número 324.834, vamos escrever um significado sobre ele. Ele indica a quantidade total de pessoas indígenas que vivem em cidades em ambiente urbano. Esse número aqui que aparece. Então, ó, a descrição sobre ele é isso. Agora, e o número 572.083? E o número 896.917? Qual é o significado deles lá no texto que nós lemos sobre os índios? É isso que vocês vão escrever aqui, ó. O significado deles que aparecem lá no texto. Atividade 3. Escreva adequadamente os 3 números no quadro de valores. Ó, aqui, ó, onde está coberto, no de vocês, vocês vão ver que tem 3 linhas lá.
a classe dos milhares e a classe das unidades simples. Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira ordem. Centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Centenas, dezenas e unidades. Vocês vão pegar esses números que vocês encontraram lá no texto, esses números do texto, e vocês vão colocar aqui, ó. Lembrando que a gente sempre começa de trás, que quando eu falo de trás para frente, ó, de trás para frente, para vocês não se confundirem e acabarem marcando os números no lugar errado. Então, vamos lá, pegar o número 324.834. Se a gente for começar pelo 4, o 4 começa onde? Ele começa aqui, na unidade. Então, é assim que vocês vão marcando, de trás para frente, até marcar todos os números. Esses números que nós encontramos no texto. Agora, escreva esses números por extenso. Vocês vão pegar esses números que aparecem lá no texto e escrever por extenso, escrever como se lê. Lembra que a gente já viu sobre isso várias vezes? Gente, mais uma vez, ó, peço aqui desculpa por ter tanto papelzinho aqui na minha apostila, mas eu espero que esteja dando para vocês acompanharem, né, de vocês e entender como que faz as atividades. Lembrando sempre que eu tô sempre aqui para ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo eu postando esses vídeos, mesmo eu postando as explicações na plataforma, qualquer dúvida que tiver, me chama. Chama na plataforma, me chama no WhatsApp, me chama no privado, mas não fiquem guardando suas dúvidas. Me chama que eu tô aqui para ajudar. Vamos lá, continuando. Atividade 4. O número 896.917, o algarismo 9 aparece duas vezes. Qual é o valor posicional do algarismo 9? Se nós formos ver lá, igual nós fizemos uma atividade anterior. Ah, o algarismo 9, ele aparece aqui no 896.917. Aqui, ó, se ele tivesse sozinho, 896 mil, mas se não tivesse o 6, nem o 8, que número que ele seria aqui sozinho? E esse 917, que número seria ele? Lembra que eu expliquei lá na atividade lá atrás, com outro número? Eu acho que, se eu não me engano, com o 7. Esse aqui é a mesma coisa, tá, gente? É muito fácil de fazer. Aí, continuando aqui embaixo, letra A. Qual é o valor posicional do algarismo 6 nesse número? O valor posicional do algarismo 6 nesse número. Qual o valor posicional do algarismo 6 nesse número? Então, nesse número aqui, ó, 896 mil. Que valor posicional ele seria se ele tivesse, se não tivesse esse 917, se não tivesse esses 890, ó. Prestem bem na palavra, 896.917, algarismo 6, qual é o valor posicional dele? E quantas dezenas de milhar? Lembra que a gente pode dar uma olhada aqui na tabela, ó, dezena de milhar, a quinta ordem. Quantas dezenas de milhar há nesse número aqui? Agora nós vamos para a página 66. Aqui na página 66 eu vou dar uma afastadinha, tá? Porque... Não, se bem que eu não vou afastar, não. Vou deixar perto aqui para vocês darem uma olhada. Eu não cobri, eu acabei não cobrindo ele, mas eu espero que vocês sejam sinceros na hora de fazer. Pinte as etiquetas que contêm os números que compõem a quantidade da população indígena do Brasil que mora em áreas rurais. Vocês vão pegar as etiquetas somente da população onde fala lá que eles moram na área rural. Vocês têm que escrever... Vocês têm que ir pintando os quadradinhos que, juntando todos, tem que dar a quantidade de índios que vivem na área rural. A atividade número 6 é a mesma coisa. Eu não vou mostrar número 6 porque é a mesma coisa. Pinte as etiquetas que contêm os números que compõem a quantidade da população indígena do Brasil que mora em áreas urbanas, ou seja, em cidades. Então, aqui vocês vão pintar os quadradinhos. É claro que eu já estou mostrando... Mas vocês vão pintar os quadradinhos, isso que juntando todos vai dar a quantidade de índios que vivem na área rural. Na atividade 6, vocês vão pintar os quadradinhos que juntando todos vai dar a quantidade de índios que vivem na área urbana. Ah, mas para saber quanto? Volta lá no texto que vocês vão achar. Aí está escrito embaixo, agora registra a operação de adição desses números e sua soma. Então, vocês vão pegar 3 mais 10, vai fazendo com todos. Junta todos, 3 mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Todos os quadradinhos que vocês pintaram.
e depois igual e o total, para ver se bate com a quantidade de índios que está marcado lá no texto. A atividade 6 é a mesma coisa, tá? Agora nós vamos aqui para a página, ó, página 67, atividade 7. De acordo com o censo de 2010, o censo realizado em 2010, 324.834 pessoas indígenas vivem nas cidades. Se fosse um meio dessa quantidade vivendo nas cidades, quantas pessoas seriam? Lembra que nós vimos lá na apostila do segundo bimestre sobre um meio, um terço, frações? Lembra que nós vimos isso? Divisão de frações, multiplicação de frações? Então aqui, para encontrar essa resposta, como que nós vamos saber quantas pessoas seriam sendo um meio dessa população que vive lá nas comunidades indígenas? É muito simples. Vocês vão pegar o número total aqui, ó, número total de pessoas indígenas, de índios que vivem na cidade e dividir, vocês vão dividir pelo número de baixo da fração. Fazendo a divisão, multiplica, faz vezes o número de cima. O resultado que vocês encontrarem é a quantidade de pessoas vivendo nas cidades. Vai ser essa a resposta, entendeu? Número total de índios dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima da fração. Atividade 8. Você sabia que nas aldeias indígenas também tem escolas? Vocês sabiam que os índios também estudam? Eles também têm as escolas dele aqui, ó. Aqui, ó, o índio, o professor, as crianças indígenas, a lousa, a escola, bem legal. Sala de aula com indígenas da etnia Pataxó, na reserva de Jaqueira, em Porto Seguro, na Bahia. Olha que legal. Estudar e aprender é um direito de todas as crianças brasileiras, independente de raça, de religião, de cor, de etnia, independente do que for. Estudar é um direito de todas as crianças brasileiras, inclusive dos índios também. Agora aqui embaixo, leia as informações a seguir. De acordo com o Censo Escolar de 2008, do Ministério da Educação, o MEC, existem 2.698 escolas indígenas em 26 estados brasileiros. Desse total, 1.677, ou seja, 62% estão na região norte. Aqui embaixo tem uma pequena explicaçãozinha sobre o ábaco. Ábaco, vocês já ouviram o que é ábaco? Aqui, ó, um desenho do ábaco. O ábaco é um instrumento milenar de registro numérico e de cálculo. É considerado o primeiro instrumento para calcular inventado pela humanidade. Foi o primeiro instrumento que as pessoas criaram para fazer números, para fazer contas. A gente não fazia com eles não faziam com calculadora, eles não faziam com tudo que a gente tem hoje disponível. Eles faziam com isso, chamado ábaco. Vamos aqui para a atividade. De acordo com o texto, resolva. Letra A. Quantas escolas indígenas existem no Brasil? Represente este número no ábaco. Então, vocês vão voltar lá no textinho, lá na informação, aqui em cima, ó. Volta no texto, lá na informação. Depois vocês vão escrever, lembrando que é a página 67. Vocês vão escrever quantas escolas indígenas existem no Brasil. Represente este número no ábaco, ó. Escreva aqui embaixo, por extenso, quantas escolas existem. E aqui no ábaco, existe 10.000 escolas, 20.000 escolas, 1.230 escolas. Então, se for representar aqui no ábaco, ó, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Vocês vão fazer os desenhos aqui no ábaco, os tracinhos aqui no ábaco representando. Por exemplo, na unidade existem 1.537 escolas. Então, se fosse na unidade, 7 unidades. 1.537. Quantas centenas? 33. Entendeu? Vocês vão desenhar aqui no ábaco a unidade milhar, centena, dezena e unidade desta pergunta que aparece lá no texto. Agora, nós vamos aqui para a atividade, a letra B, da página 68. Letra B. Do total de escolas indígenas no Brasil, quantas estão na região norte do país? Olhando lá no texto,
Quantas escolas estão na região norte? Vocês vão escrever aqui o total de escolas que estão na região norte do Brasil. Esse número é par ou é ímpar? Vocês lembram de par e ímpar? Vocês vão escrever. Se o número que vocês encontraram aqui, que está lá no texto, ele é par ou é ímpar? Agora represente no ábaco, ó. Vocês já vão ver que tem o desenho do ábaco. Vocês vão colocar o total de pauzinhos com o número de dezena de milhar se tiver, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Aqui, ó, ele vai representar o número que vocês encontraram aqui. Mais para baixo. Usando o princípio aditivo decompõe esse número de 3 formas diferentes. Vamos lá, vamos decompor. Usando o princípio aditivo, vamos decompor esses números de 3 formas diferentes. Eu já deixei aqui descoberto para dar um exemplo a vocês. Como está dizendo aqui no livro, há diversas maneiras de decompor o número por meio de adições. Aqui é um exemplo, ó, o número que nós encontramos lá de cima, o número 1677. Olha como que ele que decompôs ele aqui no livro. 1677. Vocês vão encontrar as outras formas de decompor esses números que vocês encontraram lá nas informações do texto. Atividade C. Do total de escolas indígenas no Brasil, quantas não estão na região norte do país? Quantas escolas não estão na região norte do país? Ah, mas aí vocês vão se perguntar, professor, mas como que eu vou saber quantas escolas não estão na região norte do país se no texto não está falando? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o total de escolas que existem no país e fazer uma continha, uma subtração do total de escolas que estão. Fazendo essa conta, vocês vão pegar o resultado. Esse vai ser o total de escolas indígenas no Brasil. Vai ser o total de escolas indígenas que não estão no norte do país. Entenderam? Aí nós vamos para a atividade de baixo. Eu cobri um pouquinho aqui a atividade de baixo, mas está escrito aqui. Registre como você pensou para resolver essa situação. Ó. Eu acabei falando como que faz a atividade de cima, mas mesmo assim, registre nas linhas abaixo como foi feito essa continha que vocês fizeram para chegar a esse resultado. Depois que vocês acharem o resultado aqui, vocês vão escrever este número por extenso. O número total de escolas que não estão na região norte do país. Aqui por extenso, na página 68. Agora nós vamos para a página 69.